Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles." Para um pouquinho, tentar entender o contexto. Na ocasião, Jesus estava falando aos publicanos e a pecadores, ocasião em que fariseus e escribas começaram a murmurar, dizendo: "Este homem recebe pecadores e come com eles." Jesus, então, ele dirige parábolas do reino, isto para explicar o quanto errado eles estavam, quanto os fariseus e escribas, em censurar Jesus por falar, por comer com pecadores. Ele nos conta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que é a que nós vamos meditar, talvez a mais conhecida. Acompanhe comigo a partir do verso 11, que fala é conhecido como filho pródigo. Diz assim: "E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: 'Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança.' E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta. E o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém? Vejam, vocês conhecem bem essa parábola, onde temos 3 personagens. O pai, que representa Deus, o filho mais novo, que é quem gasta toda a fortuna que recebeu, o filho mais velho, que é quem reclama com o pai do fato de ele ter matado o novilho gordo,
e dar uma grande festa para aquele que tinha gastado tudo com prostitutas. Percebo que, as exemplo das outras duas parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida, essa parábola ela não termina, pois fica uma pergunta no ar, que é justamente a pergunta para o filho mais velho. A pergunta é mais ou menos assim: e daí? Vai entrar ou não vai entrar na festa? A festa está acontecendo. O que você vai fazer? Veja, Jesus conta essa parábola para redefinir alguns conceitos que estavam equivocados na mente dos fariseus e dos escribas. E no caso, ele quer tratar isso com a gente. E é importante a gente poder meditar naquilo que o Senhor tem para nós. O que precisa ser redefinido, pensado? Em primeiro lugar, nós temos que definir bem quem é Deus. Ou seja, como Ele é e age. Quem é Deus? Vejam, observem que o texto começa assim. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Note, o texto não fala que um homem tinha 2 escravos. O homem tinha 2 empregados. O homem tinha 2 colaboradores, 2 funcionários. Não, ele tinha 2 filhos. Veja, se tinha algo na agenda de Jesus, era revelar que Deus é Pai. E no caso não é apenas Pai, no sentido que nós normalmente falamos. Pois quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, ele usou a expressão Abba, que na essência é muito mais do que simplesmente um Pai criador. Pois os escribas e fariseus acreditavam que Deus era criador de todas as coisas, mas o sentido não é de um Deus como aquele que gera. No caso, não é ao mesmo sentido como se você entrasse num galinheiro e visse lá um grande galo e ali um monte de franguinhos e franguinhas e apontasse aquele galo e falava assim: ó, esse é o pai de todos. Não é esse sentido, sabe? Não é esse sentido. Embora que nós tenhamos consciência desse Deus que gera e que nós fomos gerados em Deus. Na realidade, sempre quis Jesus mostrar, sendo o papel dele, um Deus que chama como pai para perto, que muitas vezes põe no colo, que participa da vida, dos momentos difíceis, é o que sabe das suas dores, é o que sabe da sua noite mal dormida, é aquele que presente, que não é qualquer pai, ele é o papai. Observe que a forma como nós oramos revela a visão de Deus. Pois é comum nós começarmos uma oração com Senhor. E Ele de fato é Senhor. Não tem nada de errado em a gente chamar o Senhor de Senhor. Mas Jesus está trazendo para nós um fato, um dado. Ele é Senhor, mas Ele é Pai. Jesus ensinou: Pai nosso que estais no céu. Ou seja, não tem nada de errado em acharmos que Deus, Ele é Senhor, porque Ele é, mas Ele também é Pai. Deus é juiz, mas esse juiz é seu Pai. Agora veja, quando eu falo para você que Deus é Pai, quando eu falo para mim, automaticamente, na hora você relaciona com quem? Com o nosso Pai terreno. Porque nós temos uma ideia de pai. O que é ser pai? Veja, todos aqui, presente ou ausente, tiveram um pai. Tiveram um pai. Quando nós falamos de Deus Pai, nós ligamos essa figura, sabe, com essa pessoa que está na nossa mente. Um mais carinhoso, outro mais bruto, um ausente, outro presente. Pais conhecidos, pais desconhecidos. Mas na realidade, que tipo de pai Jesus está falando que Deus é? É importante a gente entender isso. Veja, o texto nos revela que o pai tinha 2 filhos. O mais novo pede a herança para ele. Ora, pense comigo, pedir a herança para o pai vivo significa dizer: olha, eu gostaria que você tivesse morto. Em outras palavras, é isso. Note, é como se esse filho
mais novo chegasse ao pai e dissesse: pai, deixa eu abrir o jogo para você, eu não te amo, eu não te respeito, eu não quero nada de você a não ser a sua fortuna, a sua grana, e para encurtar a conversa, como você não morre logo, você reparte logo a herança, eu vou pegar a parte minha e vou embora tomar conta da minha vida. Esse é o resumo do que está acontecendo. Queridos, vamos tentar pensar como os escribas e fariseus pensavam ao ouvir essa parábola, porque Jesus está tendo um bate-papo naquele momento e é interpelado justamente pelos escribas e fariseus. Eles pensavam: pronto, ele vai ser expulso de casa, o pai vai deserdar ele, inclusive ele fala que ele cometeu, ao pedir a herança, ele cometeu uma falta, sabe? E na realidade, pela lei judaica, ele inclusive seria morto. Tá? Alguém que se dirige ao pai do jeito que dirigiu seria morto, ou seja, seria apedrejado. Mas aí Jesus surpreende eles quando ele está contando a parábola. Jesus está dizendo: Deus não é esse tipo de pai. Pois no caso, o texto nos revela que esse pai vende bens e transforma 1/3 de tudo que tinha. Por que eu estou falando 1/3? Diz que ele tinha 2/3. Pela lei judaica, o primogênito, o filho mais velho, receberia em herança 2/3. Não importa quantos filhos houvesse, tivesse 10, tivesse 20, os outros ficavam com 1/3. Então, dá para entender de uma forma bem clara que ele pegou 1/3 de tudo que tinha, transformou em grana e entregou na mão dos filhos mais novos, aquele que desejava a sua morte. Daí a gente pergunta: que pai é esse? Gente, vamos ser sinceros. O que aconteceria com você se você chegasse para o seu pai e falasse isso? Sabe, eu não gosto nem de pensar. Sabe o que aconteceria? Que pai é esse que Jesus está nos apresentando? Observem que o filho mais novo vai para longe do pai para gastar a fortuna. Mas de alguma forma o pai sabia aquilo que ele estava fazendo, porque o filho mais velho fala assim: esse seu filho que gastou tudo com prostituta. Dá para entender e imaginar, o texto até sugere uma imaginação de que ele sabia onde o filho estava. Ele conhecia o que o filho estava fazendo. Querido, querida, você pode estar distante de Deus, ele não está distante de você em hipótese alguma. O Salmo 139, que inclusive foi recitado aqui hoje, não dá para a gente se esconder de Deus. Onde quer que eu vá, Deus está, Ele está vendo, Ele está acompanhando você aqui e agora. Veja, o rapaz, pelo fato de pedir a herança, ele desonrou o pai. De sair de casa, ele desonrou o pai. De gastar a sua fortuna absolutamente, ele desonrou o pai. Agora, notem, Jesus efetivamente ele vai mais longe. Ele provoca os escribas e fariseus, porque ele conta que esse rapaz está para um país distante e lá é assolado por uma grande crise, de modo que ele tinha fome. E ele foi obrigado a ir trabalhar numa fazenda de porcos. Judeu tem um problema muito sério em relacionar-se com porco. Porco é um animal impuro. E diz aqui que ele tinha vontade de comer a comida que o porco comia. Sabe? Ou seja, Jesus queria deixar acentuado nessa parábola tudo aquilo que estava acontecendo em termos de desonra. Veja, a parábola nos revela lá no verso 17 que esse rapaz, a certo momento, cai em si e volta para a casa do pai. Daí nós voltamos para a cabeça dos escribas. Sabe, nós pensamos: pronto, agora acabou. Ele está voltando. Agora não tem jeito, sabe? Esse safado voltando, ele não tem mais direito nenhum, agora ele vai ser envergonhado. Mas a parábola aponta que o pai vê o rapaz de longe,
corre ao seu encontro, e quando todos pensam que ele poderia surrar o rapaz, expulsar ele da terra, ele pula no pescoço do menino, abraça o menino e beija o menino fedendo a porco. Que pai é esse? Deus é assim. Eu pego um terço da fortuna dele, gasto tudo com prostituta, volto porque estou passando fome, e ele corre em minha direção, pula no meu pescoço, me abraça, me beija, cheirando a porco, fedido, e manda trazer a melhor roupa, anel e sandálias. Gente, esse Deus, enquanto pai, ele é muito louco, pois, convenhamos, esse rapaz deve ter ficado um bom tempo gastando tudo de forma dissoluta. Volta aí, depois de algumas poucas horas, só o tempo de matar o novilho gordo e convidar a vizinhança. Esse cara, pensa comigo, safado, sem vergonha, está numa festa que está sendo celebrada para ele. É mole. É isso que nós estamos vendo. Que pai é esse? Seu pai é assim? Você, pai, você é assim? Você teve um pai assim? Gente, imagina você chegando para o seu pai e dizendo assim para ele: pai, eu soltei uns cheques aí, sabe? Em alguns motéis, em algumas casas de prostituição, cervejada, umas paradas aí que eu não vou nem dizer, sabe? E você escuta tudo isso, abraça esse filho, beija e ainda grita para a esposa: ô esposa, tem picanha ainda aí guardada? Porque dá para a gente fazer um churrasco, fazer uma festa, né? Vamos fazer uma festa, vamos chamar os amigos, porque meu filho voltou. Seu pai é assim? Vários anos fazendo tudo que desonra ele, e você volta e ele dá uma festa. Note, a parábola não para aí, porque a festa está acontecendo. Chega o filho mais velho, ele emburra na porta, ele não quer entrar, por causa do novilho gordo, do bezerro gordo. Mas o pai sai lá fora e vai tentar convencer o marmanjo a entrar naquela festa que está acontecendo com seu irmão, e explica: filhinho, seu irmão estava perdido, morto e reviveu, vamos entrar, vai, vamos curtir. Queridos, definitivamente o Deus Pai não é igual ao nosso Pai, ele é um outro tipo de pai. Ele não é o padrão de pai que nós conhecemos, que nós temos ideia, que muitas vezes nós somos. Em segundo lugar, esse texto que lemos também nos força a definir bem, ou redefinir, ou seja, até redefinir aquilo que é pecado. O que é pecado? Note, Jesus dirige a parábola para os escribas e fariseus. E no caso, para os escribas e fariseus, pecado era desobedecer às leis judaicas, ou seja, não seguir 613 leis, regras definidas. O que vestiu, o que não vestiu, o que comeu, o que não comeu, o que fazer, o que não fazer. Vejam, imagine uma lista imensa de 613 normas que tratavam desde como veste usar, comida comer, e você tendo que observar cada uma dessas regras, pois senão você estaria em pecado. Os escribas e fariseus se levantam contra Jesus justamente porque ele estava comendo com pessoas que não seguiam essas normas, que não estavam nem aí com a lei. Ora, para esses é que é dirigida essa parábola. Sabia que a principal consequência do pecado, eles sabiam, é se afastar de Deus. E no caso é óbvio que quando observamos a parábola do filho mais novo, nós sabemos que ele está em pecado, pois ele foi para longe do pai.
se envolveu com prostituição, gastou de forma irresponsável, fez tudo errado, está em pecado, é lógico, é estar longe do Pai. Agora, o problema que Jesus causa é quando ele chega no filho mais velho. Por quê? Porque Jesus deixa claro que ele está longe do Pai, que ele não tem um relacionamento com o Pai. Mas ele coloca uma frase na boca do mais velho que complica toda a relação. Essa frase está no verso 29, que nós lemos, que está escrito assim: mas ele respondeu, é o filho mais velho argumentando com o pai: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nenhum menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Eu nunca desobedeci nenhuma das ordens suas. A pergunta é: como é que alguém que nunca desobedeceu nenhuma das ordens, porque o pai não repreende, ou seja, ele efetivamente se tratava de um rapaz, um filho obediente, o pai não desmente esse argumento que ele falou, ou seja, esse menino era realmente sobre essa ótica irrepreensível. Ou seja, como que alguém que nunca desobedeceu nenhuma ordem, alguém desse nível pode estar longe do Pai? Daí surge a pergunta: o que é pecado? Guardem isso no coração. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Grava isso no seu coração, pois pecado vai muito além de uma lista de regras. Dá para estar obedecendo uma lista de regras e estar em pecado. Observem comigo os dois filhos relatados na parábola. Preste atenção. O mais novo, fica claro que amava as coisas do pai mais do que o pai. E por isso que ele chega e fala para o pai: me dá as coisas que eu vou embora. Ou seja, por isso que ele estava em pecado. Porque ele amava mais as coisas do pai do que o próprio pai. Agora, o mais velho, como observamos na parábola, também estava em pecado. Justamente pelo mesmo motivo. Ou seja, amava mais as coisas do pai do que o pai. Cadê o meu cabrito para celebrar com meus amigos que o Senhor me deve? É isso que ele falou. Queridos, observem, os dois eram absolutamente iguais. Os dois amavam mais as coisas do pai do que o pai. A diferença é que os dois encontraram, digamos assim, estratégias diferentes para acessar as coisas do pai. No caso mais novo, ele acessou através da desobediência, da rebeldia. A gente poderia falar até de uma certa maldade. Ele ir longe do pai, ele colocou as mãos na herança, ele finge que Deus não existe e vive a vida dele de forma liberal. O que ele quer é só acessar as bênçãos de Deus. Daqui a minha parte que eu vou embora. Já o mais velho, sabe como ele tentou acessar as coisas do pai? Obedecendo tudo o que o pai mandava. É assim, ó. Eu faço tudo, absolutamente tudo o que Deus manda. Daí eu posso pôr ele na parede e dizer: agora o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que dar as minhas coisas. Fica claro nesse contexto que ele não obedecia o pai pelo pai. Ele obedecia o pai pelas coisas, que era o verdadeiro Deus dele. Cadê o meu cabrito para mim festejar com os meus amigos? O mais novo se perdeu na sua maldade. O mais velho se perdeu na sua bondade. A gente poderia perguntar: que filho é você? Que filho sou eu? Será que você não está tentando manipular Deus
através inclusive da obediência. Sabe? Pense comigo. Cadê minhas coisas? Eu sou um dizimista fiel. Como é que eu tenho problemas financeiros? Eu sou fiel, como é que eu fico doente? Como é que o Senhor não me abençoou? Eu orei. Eu jejuei. Como é que não aconteceu o que eu mandei o Senhor fazer? Mais ou menos, isso pode circular na nossa mente e coração. O que é pecado, gente? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Sabe? Simples. Em terceiro lugar, nós temos que definir bem, ou seja, até redefinir de forma clara, por esse texto, o que é salvação. Vejam, não é difícil perceber que os escribas e fariseus definiam salvação como resultado de um esforço próprio em obedecer à lei. Ou seja, cumprirem rigorosamente 613 regras. O pensamento era que quanto mais eu me esforçar, Deus vai me aceitar. No dia em que eu chegar na frente do grande juiz, ele vai dizer: bom, como você se esforçou, como você pagou o preço, pode entrar. Esse é o pensamento judeu. Para eles isso era salvação. Note, é por isso que eles inclusive se gabavam da salvação. Por isso que eles se orgulhavam da salvação deles. Porque era um esforço deles. E sabe, esses pecadores publicanos não cumprem a lei. Eles não estão se esforçando. Como é que Jesus se atreve a sentar e comer com eles, conversar com eles? Eles não são igual a nós. Eles não cumprem a norma. Eles não obedecem os ritos. Mas Jesus vem e deixa claro que salvação, nesse texto, fica claro que salvação é uma ideia de Deus. É uma ideia do Pai, e não nós. É o pai quem corre em direção do mais novo, é o pai que sai da festa e vai atrás do mais velho. Salvação é uma ideia de Deus. Nós não achamos Deus. É Ele que nos acha. É Ele que vai atrás da gente. Entenda, foi o Pai. Foi Deus que abandonou a festa e foi atrás de você. Nós, normalmente, usamos a expressão: quem quer aceitar Jesus? Quando estamos fazendo uma pregação evangelística. Escolher Jesus. Mas na realidade não é assim, gente. Ele é quem nos aceitou, nos escolheu. Pois a palavra disse que no pecado estávamos mortos. É aquilo que está em Efésios 2, verso 4 e 5. E quem está morto não aceita nada, não escolhe nada. Como um morto aceita alguma coisa? Entenda, é só Ele que me achou. É só Ele que me encontrou. É só Ele que me trouxe para cá. Veio ao teu encontro. Pulou no teu pescoço, abraçou você, te beijou, muitas vezes você fedido por aquilo que você encontrou na rua. E no caso, se você está aqui, é porque Ele achou você, aleluia, por isso. É por isso. Eu só não sei por que Ele fez isso comigo. Eu não sei por que Ele fez isso com você. Eu só sei que na realidade, tenho certeza que nem eu, nem você somos melhores, entendo, melhores do que qualquer bêbado caído numa sarjeta, que qualquer drogado, que qualquer perdido no álcool, qualquer um que esteja entregue numa casa de prostituição. A única diferença entre nós e Ele é que Ele achou nós. Ele nos encontrou, Ele nos resgatou. De modo que a minha oração hoje é: Senhor, faz com eles a mesma coisa que o Senhor fez com a gente. Busque-os, encontre-os. E usa-nos para fazer isso. Se for
da tua vontade, sabe? No caso, você pode me questionar dizendo, espera aí, eu estava olhando o texto e lá está escrito que o mais novo é que se arrependeu e foi atrás do pai. Vamos aprender a ler Bíblia, gente? Vamos ver o que está escrito no verso 17, olha. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Está a saudade de quem, gente? Do quê? Do pai? Não, gente. Ele está com saudade da comida. Ele foi atrás do pão, mas o pai foi atrás dele. Note, eu não sei o que te trouxe aqui. Aliás, muita gente vem atrás de bênção, vem atrás de restauração, muita gente vem atrás de cura, sabe? E não tem nada de errado disso. Mas o Pai vem atrás é de você. E na realidade, esse Deus Pai que esse texto nos mostra, é um Pai que está louco para pular no teu pescoço, te trocar as vestes, te colocar um anel, sandália nos pés e, além de tudo, propiciar para você uma festa. Festa no céu. Porque quem é encontrado pelo Senhor há uma grande festa no céu, sabe? Veja, é fato que Deus quem corre em nossa direção, mas você poderia dizer, mas não é necessário nenhum passo nosso. Eu não preciso de arrependimento, não, pregador. Eu vou dizer sim. Para a salvação também é necessário arrependimento. E daí nós temos um problema. Pois arrependimento não é uma coisa fácil. Embora para o mais novo, a coisa pareça ser mais fácil do que para o mais velho. Na realidade, até parece que nós somos especialistas em nos arrepender das coisas erradas que fizemos, das nossas maldades, ou seja, ir diante do Pai e abrir aquela lista de coisas erradas e dizer, Pai, aqui está tudo o que eu fiz, eu roubei mesmo, Pai, eu menti mesmo, Pai, eu prostituí mesmo, Pai, eu briguei quando não deveria brigar, eu matei, eu bebi demais, e etc, etc. Você pode imaginar quantos e quantos pecados nos assediam, sabe? Nos confronta. Ou seja, o mais novo precisava se arrepender de uma lista de coisas erradas. E no caso a gente sabe fazer isso. A gente é bom em fazer isso. O problema é o arrependimento do filho mais velho. Pois aí ele tem que se arrepender de uma lista de coisas certas. Nunca desobedeci uma ordem sua. A pergunta é, como se arrepender de uma lista de coisas certas? Veja, gente, ser cristão é muito mais do que arrepender de uma lista de coisas erradas que fez, mas se arrepender de uma lista de coisas certas que por vezes fez, mas por uma motivação errada. Mas o que você está querendo dizer com isso, pregador? Sabe? É coisa de coração. Pai, eu me arrependo de um jejum que fiz, que não foi para ti, mas foi para ter as suas coisas. Motivação. Pai, eu quero hoje me arrepender daquele dízimo ou daquela oferta que dei, pois não foi pelo Senhor, mas para ter as coisas que o Senhor me podia oferecer. Pai, eu quero me arrepender por todas as orações que fiz, não por ti, mas simplesmente para aparecer no ministério, sabe? Para que os outros vejam. Pai, eu me arrependo até pelaquela aula de canto que fiz, não para o teu louvor melhor, mas para aparecer mais bonito e ser aceito pela equipe de louvor. Pai, eu quero me arrepender até dos livros que li, não para me aproximar de ti,
mas para vomitar conhecimento aos meus irmãos e parecer mais culto. Vocês percebem? Coisas boas, motivação errada. Ou seja, nós precisamos nos arrepender de coisas erradas, mas também nos arrepender de coisa certa que estamos fazendo, mas pela motivação errada. A pergunta é: por que você faz o que faz? Essa é uma pergunta séria. Por que você vem no culto domingo? Você faz por quê? Em quarto lugar, nós temos que definir, inclusive, o que é santidade. Veja, gente, o mercado está lotado de livros que apontam métodos para alcançar isso, para alcançar aquilo. E no caso, a resposta a ser respondida no tocante à santidade é: como eu faço para andar em santidade? E é justamente aí que muitos entram em parafuso e recorrem a métodos. Os livros que mais vendem são livros de autoajuda. Inclusive, se fosse autoajuda, você não precisava de livro, concorda comigo? Mas são os livros que mais vendem. Vejam, os escribas e fariseus apontavam um método, que é o quê? Obedecer à lei. Ou seja, eles enfatizavam: não pode isso, tem que fazer isso, não pode aquilo, tem que fazer aquilo. No caso, o método utilizado e enfatizado, a punição. Se você fizer isso ou não fizer isso, vai acontecer isso. Ou enfatizava a bênção: se você fizer isso, vai ganhar isso. Mas no caso, isso efetivamente não funciona. Essa parábola nos mostra muito claro que não funciona com Deus. A regra não é andar desse jeito ou daquele jeito. Pense comigo, o filho mais novo sabia da lei. Ele era judeu. Sabia, mas o que ele fez? Ele foi para longe do pai. Caiu em desgraça. Mas o que resgatou, gente? Ele. O que resgatou ele foi a graça do pai. O pai poderia não ter recebido, mas o pai correu, o abraçou, colocou o anel no dedo, uma túnica nova e sandália nos pés e deu uma festa. Ou seja, só tem uma maneira de andar em santidade: é ter um encontro com a graça do Pai. A graça é o poder de Deus que nos ajuda a renunciar às paixões desse mundo. Nós precisamos da graça de Deus. Note, quando o filho volta, o pai senta ele no sofá e enfatiza a lei. Não é isso que aconteceu. Não, porque ele sabia da lei. O pai dá uma festa para ele, que é isso. É o escândalo da graça. Ele deu para ele o que ele não merecia. Escândalo da graça. Dá o que não merece. Por isso que se chama graça. Ninguém merece. Ninguém tem direito. Queridos, tentem imaginar o dia seguinte da festa. A festa deve ter durado até tarde, churrasco, boa bebida, dança, todo mundo vai embora, o filho se recolhe num quarto, dorme, no outro dia de manhã ele levanta e vê uma mesa posta. O rapaz acorda numa cama em que ele não mereceu estar, veste uma roupa que ele não merece vestir, ele se senta numa cadeira que ele não merece sentar, numa mesa que ele não merece estar, para tomar um café e comer um pãozinho que ele não merece comer. Ou seja, ele não merece nada. Daí o pai chega da cozinha e pergunta: filho, será que você poderia fazer um negócio para o pai? O filho olha para a mesa, olha para o pão, olha para a roupa, lembra da cama, lembra da festa, e daí pensa: como é que eu falo não com um pai desse?
filho, será que você poderia parar de fazer tal coisa? Daí o filho olha para a festa e lembra do mendigo chegando ao pai, correndo aos seus braços, daí pensa, como é que eu falo não para o Senhor? Entenda, e eu queria que você guardasse isso. Isso é base de adoração. Nós não andamos em santidade para ser aceitos por Deus. Nós não andamos em santidade para não ser rejeitado por Deus, porque isso nós já conquistamos na cruz. Nós andamos em santidade em gratidão ao que Deus faz por nós. Santidade é a expressão de gratidão, gente. Não é método. É ter o coração grato. De um pai que é desse jeito. Que não é a nossa imagem de pai. A nossa visão de pai. Queridos, observem que o filho mais novo volta ao pai com um objetivo. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. É assim que está no texto. Me trate como um dos seus empregados. Na realidade, pensem comigo, o que ele queria? Ele queria um salário. Ou seja, eu trabalho, ganho meu salário, passo a ser merecedor, ou seja, com esse salário eu pago Deus, eu pago o pai, eu pago a dívida. Queridos, infelizmente essa é a mentalidade de boa parte da igreja. Pessoas que acham que tem que corresponder a alguma coisa para merecer o amor. Puxa, eu ando pecando. Então eu vou, nessa manhã, ler 5 capítulos da Bíblia. Sabe, já que eu estou pecando. Queridos, quantos confessam o pecado e recebem uma punição como a pagar o preço? Vai lá e reza 10 Pai Nosso. Vocês pensam nisso? Sabe? Isso é um absurdo. Quer dizer que você está pagando o preço da redenção. Você confessa que é pecador. Você reconhece que é pecador e como punição a você, eu vou ler 5 capítulos da Bíblia. Como punição, eu vou ficar de joelhos e orar 1 hora. Ou seja, falar com Deus é punição. E você alcança a redenção por isso. Querido, na cruz do Calvário, a última palavra de Jesus é está consumado. Ou seja, está pago, eu não preciso fazer mais nada. Os seus, os meus, os nossos pecados estão pagos. Portanto, eu ando em santidade, é em gratidão ao que Ele fez por nós naquela cruz. Eu não ando em santidade para ser merecedor, porque Ele já me deu, eu não sendo merecedor. A gente tem que entender isso. Santidade tem a ver com gratidão, princípio de toda e qualquer adoração, pois não dá para adorar sem gratidão. Querido, o dia que você tiver um encontro verdadeiro com a graça de Deus e perceber o tamanho do amor dele por você, você jamais dirá um não para ele. Você andará em santidade e em gratidão. A gente só não anda em santidade e gratidão porque a gente não sabe mensurar o quão grande é o nosso Deus e quão amoroso é nosso Deus. Porque o amor dele nos constrange. E aqui eu queria terminar. E eu queria terminar com aquilo que eu entendo que talvez seja a cereja do bolo. Veja, na parábola que lemos, nós temos a figura de um irmão mais velho, que no caso não quer partilhar da festa por causa que era ele. Pensem comigo, era ele que de certa forma estava pagando a conta pela volta do irmão mais novo. Ou seja, pensa comigo, quando o filho mais novo pede parte da sua herança, ele leva tudo e pretensamente era seu. E no caso, quando ele volta, aquilo que está preservado no patrimônio do pai vai pertencer ou pertence ao mais velho,
ao primogênito. Então, olha só, quando ele volta, quem de fato paga a conta do novilho gordo, do anel, da túnica, das sandálias? A festa é o filho mais velho. Ou seja, o novilho gordo era dele, ele era o primogênito. Vejam que o próprio pai falou: tudo que eu tenho é seu. Veja, o pai, ao receber o filho de novo, ele está novamente, de certa forma, repartindo a herança novamente. Agora, queridos, que bom que o nosso irmão mais velho não é esse aí da parábola. Nosso irmão mais velho, ele é Jesus. Entenda a profundidade dessa parábola com a centralidade do evangelho, da cultura judaica da época. Era o filho mais velho, o primogênito, quem era o responsável em manter a família unida. Pelo que seria o irmão mais velho quem deveria ir atrás do irmão mais novo e fazer de tudo para ele voltar. Na parábola isso não aconteceu, mas na minha história, na tua história, foi exatamente isso que aconteceu. O nosso irmão mais velho, Jesus, foi em nossa busca, mesmo sendo Deus, destituiu-se de toda a sua glória para habitar num corpo mortal. Queridos, dá para entender isso? Jesus, enquanto Deus, ele é infinito, porque ele teve que abrir mão da sua glória infinita para poder caber dentro de um corpo humano. Entenda, é como se você fosse com um baldinho na beira do oceano e quisesse colocar toda a água do oceano dentro do baldinho, sabe? E Deus é espírito, ele não tem corpo. De modo que Jesus, mesmo sendo Deus, após ressurreto, assumiu um corpo idêntico àquele que ele nos oferece. Você já pensou nisso? Que aqueles que estão em Jesus, quando ele voltar, ressuscitarão num corpo absolutamente idêntico ao dele? Jesus, o nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai, foi ele quem desceu até o inferno por nós. De modo que quando por ele, o Pai nos abraça, a roupa que nos é dada é dele. O anel que nos é dado é dele. A sandália que nos é calçada é dele. Amados, afinal, você tem alguma dúvida de que tudo é dele? A nossa herança está nele. Nós somos co-herdeiros em Deus por Cristo Jesus. Filipenses 2, 9 e 11 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como eu já falei, uma vez eu estava meditando sobre isso, e eu queria me incluir nessa parábola, sabe? E eu falo assim, como é que eu vou me incluir nessa parábola? Eu fico imaginando que eu não quero ser o filho mais novo, porque eu não quero me afastar do pai. Mas eu também não quero ser, na figura, o filho mais velho dessa parábola. E, na realidade, o que é me proposto é para que eu seja igual a Jesus. Na realidade, eu queria ser, nisso tudo, o filho do meio. Aquele que tem consciência que é adotado. Como eu e você podemos ser. Que sendo adotado, por vezes já morei no orfanato, na rua, e sabe o quanto é difícil não ter um pai. Aquele que quando o caçula resolve ir embora, chega nele e tenta mostrar a besteira que ele está fazendo, sabe? Porque quem tem consciência do que é estar longe do pai, sabe a besteira daqueles que estão longe do pai que estão fazendo. E você chega nele e fala assim, rapaz,
que loucura que você está fazendo, cara. Vem aqui, sabe? Aquele que quando o irmão está voltando, é aquele que justamente vai buscar o anel e entrega para o pai. Pai, ó, entrega o anel para ele. Aquele que busca a sandália, que busca as vestes. Aquele que, inclusive, dá uma de churrasqueiro e vai preparar o novilho. Sabe? É meu irmão que voltou. É meu irmão. Parábola do reino. Sabe? E eu fico imaginando que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, a caminho de ser transformados à imagem e semelhança de Cristo, que nos deu o exemplo, devemos exercer nessa parábola essa figura. Não está um texto, tá? É invenção minha. De um terceiro filho. O filho do meio. Um filho que sabe que é adotado. Já sofreu muito. Sabe o que é o valor de ter um pai. Ele não se importa de repartir. Mesmo porque o que tem a ser repartido é do Senhor e é infinito. É infinito. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, Pai, que nós, Pai querido, Pai amado, ao olharmos esses filhos perdidos, anunciado nessa parábola, tenhamos redefinido que nosso Deus é Pai, mas não é qualquer Pai. Redefinido, Senhor, que a graça nos salva, que eu não sou merecedor. Redefinido de uma forma bem clara, Senhor, que pecar, Pai, pecar vai muito além do que cumprir regras. É não colocar o senhorio, o teu senhorio, acima de tudo e de todas as coisas. E redefinir, Senhor, meu Deus, Pai, o que é salvação. Pai querido, Pai amado, e que essa realidade nos faça entender essa adoção em Cristo Jesus. E a gente, Senhor, possa saber que o anel é teu, que a túnica é tua, que a sandália é tua. E nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, devemos fazer tal qual Jesus fez. Nos despir, não da glória, porque nós não temos, mas nos despir do nosso eu, para ir atrás do nosso irmão perdido e trazer para a grande festa. E que possamos participar dessa festa, Senhor. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém?